Boa tarde, ou bom dia, boa noite. Não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu vim aqui para continuar a segunda parte do meu testemunho, o segundo vídeo. Depois de uns 15 dias, eu consegui vir gravar, continuar a minha história, aquilo que Deus colocou no meu coração, para mim compartilhar, porque eu sei que tem pessoas aí que precisam ouvir e ver que tem muita gente que passa por luta, mas é possível dar a volta por cima. O Senhor nos ajuda. O Senhor, por pior que seja a luta que você esteja passando, e você acha que o Senhor esqueceu de você, que você não é amado por Deus, isso não é verdade. Você é muito amado por Deus. Eu tive essa fase durante os meus piores momentos, de achar que Deus esqueceu de mim, de achar que Deus não me amava, mas ou até que ele nem existia, mas hoje eu vejo o quanto ele é misericordioso, que mesmo quando eu não acreditava, mesmo quando eu blasfemava e falava, eu não quero nem ouvir falar de Deus, mesmo assim ele ainda cuidava, ele teve misericórdia, ele mandou pessoas para me ajudar, para orar por mim, para segurar na minha mão e falar, levanta que é possível, é só uma fase e vai servir para você lá na frente ver o quanto a vida, o quanto o amor de Deus, o quanto as coisas podem mudar, o quanto o Senhor pode transformar. Quem não assistiu o vídeo, o primeiro vídeo, é importante que assista, porque senão não vai entender. Eu vou continuar minha história, meu testemunho. No outro vídeo eu contei sobre o meu primeiro casamento, sobre o acidente, o que eu passei e sobre os julgamentos. O quanto foi difícil ser julgada pelas pessoas, que as pessoas acham que você tem que fazer aquilo que elas acreditam que é o certo, sem saber o que passa dentro de você, sem saber os motivos que te levaram a tomar certas atitudes. Então, assim, eu queria falar que para pessoas que convivem com outras que acham que fulano não devia fazer isso, não sei o quê. Gente, não cabe a nós julgar, não mesmo. E dependendo da situação é tão doloroso para quem ouve, sabe? Gera depressão, gera, sabe? Sentimento de, em mim gerou sentimento de culpa, de só coisas ruins. São energias ruins, são palavras ruins proferidas contra a nossa vida, que foi proferida contra a minha, e que quando a gente julga e tenta falar, fulano, mas se fosse eu, você não sabe se fosse você naquela situação o que você teria feito. Então, no meu caso, eu divorciei de uma pessoa que ainda estava doente, ainda estava debilitada. Já tinha se recuperado bastante, mas ainda não estava 100% e por isso me julgaram muito. Os amigos em comum, nenhum até hoje, assim, eu tenho mais contato. Não tive mais, porque nenhum conversou mais comigo, porque eles achavam que eu tinha que ter ficado, eu tinha que ter continuado na cabeça deles, e sem saber o que passava dentro de mim, o quanto foi difícil para mim, o quanto foi doloroso, não foi fácil. E então vamos julgar menos, né? Preocupar mais com a nossa vida,
o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas em vez de criticar, em vez de julgar, porque não é o nosso papel aqui na Terra julgar o próximo. E tentar compreender e se colocar no lugar do outro antes de proferir palavras que machucam, amaldiçoa. Então é isso. E aí, passado esse período onde eu fiquei assim, bem reclusa em casa, sem querer ir nem no supermercado, porque como a gente mora na mesma cidade, assim, bairros próximos, era muito comum encontrar com as pessoas que a gente tinha amigos em comuns, que a gente tinha convivência. Então eu evitava o máximo que eu podia. Até que chegou uma hora que eu falei, não vou mais importar com isso. E aquilo que eu não tinha vivido, que eu achava que eu tinha que viver, que eu não tinha aproveitado a minha vida, que eu não tinha curtido, que eu comecei a namorar muito nova, casei muito nova e eu fui curtir. Aí eu fui sair, fui pra balada, fiquei assim, mais de um ano solteira e só não querendo um relacionamento, querendo realmente aproveitar a vida. Eu aproveitar que na minha cabeça era o certo, né? Era o que eu tinha que fazer ali, porque eu não tinha vivido, eu não tinha curtido o suficiente, eu era muito nova ainda. E foi uma fase boa, muito boa, onde eu tive, assim, amigos que eu ainda tenho contato até hoje. Tem uma amiga que era da época de balada que a gente se encontra até hoje. Eu vou na casa dela, a gente tem amizade, muitos anos de amizade que ficou, né, dessa época. Outros, assim, tenho no Instagram, tenho virtualmente, a gente conversa às vezes, mas não se vê como eu gostaria, assim, de vê-los, né? Porque é muito importante. Os amigos são muito importantes na vida da gente. Principalmente aqueles que são verdadeiros, né? Porque os conhecidos não, os verdadeiros amigos, porque são poucos. Mas aqueles que colocam a gente pra cima, aqueles que colocam a gente, sabe? São alto astral, são divertidos, aquelas pessoas que nos fazem dar gargalhada, que nos fazem bem, que é bom estar perto. Dessas pessoas a gente não deve se afastar. Então eu vivi uma fase, assim, boa, durante um tempo de curtição, e aí depois de um tempo eu comecei a estudar, fazer um curso técnico de segurança do trabalho, e aí eu arrumei estágio numa empresa que chama Denso, em Betim, e lá eu conheci o Flávio. Ele era da produção, eu era estagiária. E aí passou um tempo, a gente começou a sair, o pessoal da empresa discriminava pelo fato de eu trabalhar no administrativo e ele na produção. Eles não gostavam, não proibiam relacionamento, mas não gostavam, porque poderiam misturar as coisas dentro da empresa e tal. Então, durante um tempo, a gente manteve em segredo o nosso relacionamento e tal. Aí até que veio a crise de 2008 e ele acabou sendo demitido. Nessa época, muita gente já sabia. E aí a gente assumiu, né? Porque ele já não estava mais lá. A gente já tinha mais de um ano que a gente estava junto. A família sabia, mas na empresa a gente evitava. E foram 3 anos de relacionamento, assim. Em 2009, no começo de 2009, eu fui demitida, né? Muita gente foi demitida em 2008, 2009 na crise. Foi uma crise mundial e é uma empresa de peças automobilísticas. E aí, eu fui demitida em janeiro. Quando foi em abril, eu descobri que eu estava grávida. E a gente namorava, já tinha 2 anos. E aí a gente começou a pensar em casar, o que a gente vai fazer? E eu grávida, e eu, assim,
era uma mistura de felicidade, medo, insegurança, que eu falei, meu Deus, eu já fui casada e não tive filhos, e agora que eu tô solteira, eu engravido, aí de novo aquela sensação de que vai ter julgamento, aquele medo do que as pessoas vão falar, você tá grávida, solteira, e meu Deus, aí a culpa, o medo, o preconceito, mas glória a Deus, minha mãe foi muito maravilhosa, assim, minha mãe me ajudou, falou, não, que isso, nossa, e ela ficou feliz, eu fiquei surpresa com a reação dela quando eu contei, ela falou, me acolheu e não julgou e foi muito bom, assim, aí eu fiquei mais tranquila, que a minha família estava me acolhendo, não estava me julgando mas aí a gente começou a pensar em casar, em que a gente ia fazer, porque a gente, né, não queria criar ela separados. E aí a gente olhou apartamento para comprar na MRV, aí começamos a olhar, até que a gente teve a oportunidade de comprar um apartamento. E a gente começou a olhar, até que a gente achou um apartamento em Betim, no bairro Sapucaias. A gente foi na MRV, fez todo o processo, aprovaram a ficha, e aí a gente, com a ajuda do pai dele, a gente deu entrada e começamos a pagar. Com o apartamento na planta e começamos a pagar. Isso foi eu descobri em abril a gravidez. Quando foi em maio, eu fui fazer o primeiro ultrassom. Eu ainda tava de 1 mês, não deu pra ver o que era, se era menino, menina. Aí, ele também tava assustado, mas tava feliz. Tava bem menos preocupado que eu. E, e aí a gente olhou e comprou e começou a pagar. Mas eram 2 anos para ficar pronto e a gente pensando, 2 anos, e aí a gente vai fazer o quê? E aí a gente falou, quando tiver perto de nascer, a gente vai morar junto, dá um jeito. E a gente continuou pagando, e quando foi fazendo planos, e quando a gente resolveu noivar, em julho, a gente resolveu noivar e combinamos que a gente ia noivar em agosto ou setembro, não definimos a data, resolvemos comprar aliança. E assim, naquela semana, ele falou assim, eu acho que é menina. E eu falei, eu não conseguia sentir se eu achava que era menino ou menina. Ele falou assim, acho que é menina e eu quero que, se for menina, seja Larissa o nome. Aí eu falei, Larissa? Tá. Achei o nome comum, assim, meio sem graça, mas é um nome bonito, delicado. Aí falei, tá bom, mas não dei muita importância, porque eu não sabia se era menino ou menina. E tava cedo pra ficar pensando em nomes e tal. E aí, quando passou um tempo, quando foi em julho, a gente resolveu noivar e começamos a pensar e decidimos comprar aliança. Aí, no dia 18 de julho de 2009, a gente foi, acordamos cedo, fomos na Galeria do Ouvidor, aqui em Belo Horizonte, tem uma galeria muito conhecida. E aí a gente foi, andamos no centro de BH e tal, compramos a aliança, achamos no jeito que os dois gostavam. Aí mandamos gravar o nome, encomendamos, ele pagou. E aí era para buscar depois de uns 15 dias. Eu não lembro direito se era uma semana ou se eram uns 15 dias, mas não ficava pronta na hora, porque tem a gravação e tal, o tamanho, né, das alianças. Aí a gente veio embora, naquele dia, era um sábado, a gente tinha uma festa
à noite, é julho, né? Era festa, época de festa junina. A gente tinha uma festa à noite num sítio lá em Santa Luzia. E ele foi embora, me deixou em casa e foi embora. E na época ele tinha uma moto, ele gostava de moto, e eu tinha um carro. E aí ele ficou com o carro, porque ele, como a gente ia na festa, ele não queria bagunçar o cabelo com capacete e tal, então ele falou assim, ele ficou com o carro, que ele vinha me buscar no carro, não atrapalhava o cabelo dele. E aí, tudo bem. E, e aí o nosso combinado era 6 horas, 18 horas, entre 18 e 18h30, pra ele estar pegando a gente. E a gente ia estar levando a mãe de uma amiga minha, que também é na festa, porque era um sítio de uma prima de uma amiga. Então a mãe dela também ia, as irmãs. E aí deu 6 horas, ele não apareceu, 6h30 ele não apareceu, deu 7 horas nada, deu 7h30, eu comecei a ficar desesperada, preocupada. Eu ligava, o celular não atendia. A mãe dele falou, não, ele deve ter passado em algum lugar. Eu ligava na casa dele e ele já tinha saído há um tempo e ele não chegava, não chegava, não chegava. Até que eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, não tem condição. Ele não era de atrasar, muito pontual. E quando deu 7h40, mais ou menos assim, perto de 8 horas, a minha mãe chegou com meu padrasto, e eu pedi o carro dele emprestado para mim ir atrás, para me ver o que tinha acontecido. Porque eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, eu sentia que tinha acontecido alguma coisa. E ele não atendia, enfim, e a mãe dele falou, não, ele deve ter passado num bar, em algum lugar, os meninos e tal, ter ficado e perdido a hora. Só que não era da personalidade dele atrasar. E eu fiquei muito inquieta. E aí, quando eu fui, ele me emprestou o carro. Aí minha mãe me viu muito preocupada, e eu já tava de 3 meses de gestação, e minha mãe me viu assim preocupada, ela sentiu algo que ela não é disso, aí ela falou, eu vou com você, eu vou com você. Aí eu falei, tá, aí ela foi comigo. E eu fiz o mesmo caminho que ele faria que ele tá, né, no caminho de vir pra minha casa, Betim, Contagem, porque ele morava em Betim, e eu em Contagem. E aí, quando eu cheguei na Via Expressa de Contagem, eu vi um acidente do outro lado, no sentido oposto, que era sentido indo para minha casa. Só que não dava para ver porque tem uma mureta, não dava para ver direito, mas eu vi um carro batido. E aí eu já comecei a ficar desesperada, alguma coisa dentro de mim já sabia que era, que tinha alguma coisa errada, e eu dei a volta, falei com a minha mãe, eu vou dar a volta e voltar, porque se for ele. Aí ela falou, não, né, não, e tal, vai. Falei, mãe, eu vou voltar. Aí eu dei a volta, eu falei, eu vou fazer o mesmo percurso. Dei a volta. Quando eu voltei, que eu passei, assim, perto, quando eu tava chegando perto, eu vi que era o meu carro, eu vi, assim, o carro destruído, um poste no chão, o carro da CEMI que tava lá pra tirar o poste. O carro da polícia, mas não tinha nenhuma pessoa curiosa, né? Geralmente fica cheio de curioso nos acidentes. E era um sinal que já tinha muito tempo que aquilo tinha acontecido. Quando eu vi que era o carro, que eu vi, assim, eu olhei e falei, é o carro. Eu não conseguia ver a placa porque o carro estava muito destruído, mas eu vi que era. A minha perna ficou bamba, eu já não conseguia dirigir, eu encostei com a minha perna balançando, balançando, e eu falei, mãe, é o carro. E ela, calma, calma, você nem tem certeza. Eu falei,
Tem certeza, é. E no que eu parei o carro, veio um policial, porque, né, para saber o que era, porque a gente estava parando no lugar de acidente. E aí eu desci do carro e falei assim, eu acho que é o meu carro. E ele tava com o documento na mão, do carro. E ele falou assim, você chama Marilene? Eu falei, sim, é. Aí ele falou assim, é o seu carro. E eu falei assim, quem tava dirigindo o carro? E a pessoa que tava dirigindo o carro, cadê? Aí ele falou assim, ele morreu na hora. Gente, eu não consigo explicar o que eu senti. Foi uma sensação tão difícil, assim, eu, eu não desmaiei, eu não sei nem como. Eu só sei que minhas pernas bambeou e eu sentei no chão, na avenida, e falei assim, não tô acreditando que está acontecendo. Deus do céu, não tô acreditando que está acontecendo de novo. E minha mãe, ela até falou com o policial, nossa, ela tá grávida. Você não podia ter falado assim, mas ele nem percebeu, assim, ele não falou por mal. Até porque eu tava de 3 meses, nem dava pra ver barriga ainda. Mas eu falei assim, eu não acredito. E já tinham levado o corpo dele pro IML. Quando eu cheguei, aí o policial voltou, eu sentei no chão e eu não conseguia levantar, minhas pernas não obedeciam, eu não tinha força. E, e minha mãe com medo de eu perder o bebê, com susto. E eu só chorava e eu falava, Deus, não tô acreditando, isso é um pesadelo. Eu vou acordar, porque isso é um pesadelo. Isso não é real. Eu só conseguia pensar que aquilo não era real, que eu ia acordar e que aquilo não estava acontecendo. Até a hora que eu falei assim, meu Deus, isso realmente está acontecendo. E eu comecei a pensar na mãe dele, como que eu vou falar? Como que eu vou contar? Meu Deus do céu. E, e o policial voltou e falou comigo assim, você tem que tirar o carro da via. Eu não conseguia pensar em nada. A minha mãe ligou pro meu cunhado, marido da minha irmã, que é militar. E eu não sei como eles moram um pouco longe. Ele, sim, poucos minutos ele apareceu. Ele deve ter vindo voando mesmo, assim. Aí ele fez todos os processos, né? De chamar reboque, de levar o carro para casa de um parente, onde eu não visse o carro. Não ficasse ali nas minhas vistas, né, assim, próximo. E aí, antes de tirar o carro, eu quis ir no carro, ver. O carro abraçou o poste de uma forma tão violenta que ele morreu na hora. O carro tinha muito sangue. O carro tinha, assim, um tênis dele que, não sei, na hora que tiraram o corpo, ficou muito sangue no banco de motorista. E eu olhei para dentro do carro e eu falei, meu Deus do céu, como que isso aconteceu? Ele não bateu em ninguém, ele não bateu em outro carro, ele bateu sozinho, ele bateu no poste. E ele estava sem cinto, é uma coisa para as pessoas que estão ouvindo. Realmente o cinto, tem vezes que o cinto prejudica, se a pessoa fica presa, a gente sabe, mas o cinto salva. Se ele tivesse com cinto, eu não gosto de ficar pensando no se, já pensei muito no se tivesse feito isso, se eu não tivesse deixado meu carro com ele, se,
ele tivesse com cinto, porque ele bateu o peito contra o volante e deu hemorragia interna. Estourou os órgãos. Então, isso causou a morte. O rosto dele, a fisionomia dele não estava machucada, assim, no caixão. Ele teve traumatismo, né, interno, assim, os órgãos perfuraram com a pancada. Como ele não estava com cinto, ele bateu contra o volante e morreu na hora. E eu me vi numa situação, assim, desesperadora. E eu falava, Deus, será que Deus existe? Aí eu comecei a duvidar que Deus existia. Comecei a questionar. Nossa, eu não queria nem ouvir falar de Deus. As pessoas, Deus sabe de todas as coisas. Eu falei, mas que Deus é esse que leva uma pessoa que eu grávida, ele não teve oportunidade de conhecer a filha? Que Deus é esse? Deus não é. Se Deus existe, ele não é amor? Eu não acredito que Deus exista. Porque se ele existisse, ele teria guardado ele teria protegido ele não teria deixado isso acontecer. Como se eu fosse a única pessoa que tivesse passado por isso no mundo, né? Mas eu fiquei muito, muito mal. Muito incrédula, muito revoltada com Deus. E eu odiava quando as pessoas falavam, mas você tá passando por isso porque Deus te considera forte. Que quanto mais luta, mais próximo de Deus. Eu falava que eu não quero ficar próximo de Deus se for passar a luta para estar próximo de Deus, não quero não. Nossa, e quem tá me ouvindo, gente, se você tiver perto, se você conhece alguém que perdeu outra pessoa, que perdeu uma pessoa muito importante, perdeu um marido, esposa, filho, pessoas assim que que a pessoa amava muito. O que você tem que fazer é só abraçar e ficar em silêncio. Porque qualquer coisa que as pessoas falavam me irritava mais. Nada vai confortar. Mas tudo tem o tempo. Era o tempo de Deus. Chegou a hora dele. Essas frases não são frases para você falar com a pessoa que está passando por luto. A melhor coisa é você abraçar, você ouvir, que às vezes a gente quer ser ouvida, você se mostrar presente, mostrar que você tá ali porque a pessoa precisar, mas nada além disso, porque nada que a gente fale vai mudar o que aconteceu, vai trazer a pessoa de volta ou vai confortar o coração, tirar a dor. A gente sabe que foi para um lugar melhor, tá melhor do que a gente aqui na Terra. São frases comuns a gente falar, mas que de nada adianta. E que no meu caso me deixava com raiva, porque eu não queria ouvir isso. E eu me vi grávida e sozinha. Tudo aquilo que eu tinha vivido começou a voltar na minha cabeça. Eu falei, Deus tá me punindo. Só pode. Deus tá me castigando porque eu abandonei o meu ex, ainda doente. É uma punição. Aí veio o sentimento de culpa. Meu Deus. E eu comecei a me sentir culpada por aquilo que eu não tinha controle. Eu não tinha controle sobre isso. E eu comecei a me sentir culpada, achando que Deus estava me castigando pelo que eu tinha feito, por eu ter abandonado meu ex ainda debilitado. E eu falei, Deus, mas por quê? Então, por que não foi comigo? Por que o Senhor não me levou? Não ele.
quem fez foi eu, e eu fiquei num dilema interno entre culpa pelo que estava acontecendo, culpa por ter deixado o carro com ele, se ele tivesse de moto, se... o se mata, gente. O se, isso, se não tivesse, se... E eu falo para quem tá passando por algum problema, quando a gente não tem controle, não adianta falar se, porque a gente ficar imaginando se tivesse feito diferente, se aquilo teria mudado as circunstâncias, e isso não vai mudar. Então não se culpe, por mais que às vezes você consiga pensar em alguma situação que você se sinta culpada, como eu me senti muito, achando que era um castigo de Deus, que era Deus me devolvendo, ou falando, não, você vai pagar aquilo que você fez lá atrás. Deus não é assim. Deus é amor. Mas as consequências das coisas que a gente faz, elas vêm. E eu ficava, Deus é amor, mas Deus é justo. Então isso é consequência do que eu tô vivendo, do que eu vivi, do que eu fiz. E eu ficava tentando achar um motivo. O que eu fiz? O que eu fiz de errado para merecer passar por isso? O que eu fiz? E eu ficava direto, eu me pegava pensando no que eu tinha feito para merecer passar por aquilo. E aí era uma mistura de revolta com incredulidade. E o pastor da igreja que eu fui algumas vezes ainda não tinha convertido, não tinha sido batizado. Ele foi na minha casa algumas vezes e eu nem saí, assim, fora do quarto, eu nem recebi ele. Fui até mal educada. Mas eu não queria ouvir pregação, eu não queria ouvir falar de Deus, eu não queria ouvir nada. E aí eu nem saí para fora, eu nem recebi. Minha mãe atendeu e enfim. Mas com muito amor, né? Porque Deus mandou assim que ele cuidasse, que ele fosse lá e que ele não desistisse de mim. E aí ele voltou uma terceira vez. E aí eu decidi sair do quarto e receber e pelo menos atender e orar junto. Nisso já tinha passado muitos meses, sim. A Larissa já tinha até nascido e quando a minha filha nasceu, eu coloquei o nome de Larissa, que era o nome que ele queria ter colocado. Se fosse menina, e era uma menina. A culpa consome a gente. E aí quando eu resolvi atender ele, quando eu resolvi sair do quarto e ouvir o que ele tinha para falar, o que o Senhor tinha mandado ele falar comigo. E aí a Larissa era bebê ainda. Aí eu saí do quarto e a gente foi orar, minha mãe, minha tia. E ele foi falando tanta coisa que estava no meu coração, mas que eu não tinha falado com ninguém. Se eu tivesse falado com a minha mãe, com a minha tia, com qualquer pessoa, eu ia achar que ela contou para ele e ele estava só fingindo que era Deus falando. Só que tudo que Deus colocou na boca dele para ele falar era o que só eu sabia, o que passava dentro de mim, o que passava dentro do meu coração, da minha cabeça. E ele foi falando e orando e falando. E aí eu vi que era Deus falando comigo. Era realmente Deus falando comigo, porque ninguém além de mim sabia tudo que estava dentro da minha mente, do meu coração.
E ele falou coisas específicas que eu tava pensando, que eu tava vivendo. E, e eu acreditei que era Deus. E aí que Deus cuidava de mim, que Deus me amava e que eu deveria voltar a crer, a orar, e que por pior que eu tenha agido, assim, de blasfemar, de falar, de não querer saber de Deus, de não querer ouvir ninguém falar de Deus comigo, Deus teve misericórdia, Deus entendeu que eu sou ser humano, que nós somos seres humanos e que a gente tem os nossos momentos de dores e que a gente é fraco e que a gente é falho e aí eu resolvi começar a ir na igreja de novo. Eu ia de vez em quando antes, mas a família dele, ele era muito católico, então eu ia na igreja com ele, às vezes na missa, para ele poder ir na igreja comigo, e a gente estava ainda nessa situação. Tanto que antes dele falecer, ele até me perguntou: como que a gente vai fazer? Vai batizar? Vai apresentar? Como a gente vai fazer quando o bebê nascer? Eu falei: depois a gente pensa nisso. Eu não estava preocupado com isso. Eu só estava de 3 meses, eu estava no início da gravidez. E aí, quando a Larissa nasceu, foi muito difícil. Foi, assim, um parto muito complicado, muito doloroso, onde eu falei: meu Deus, não tem mais força. Por mais que a gente não quer falar em Deus, o tempo todo a gente acaba falando: Deus me livre, Deus não sei o que. Já é natural, né? Pelo menos para mim, que cresci, a minha família era católica. Depois alguns se converteram, batizaram na igreja evangélica. E aí a Larissa, eu resolvi apresentar a Larissa na igreja. Não batizei ela. Ela vai batizar quando ela achar que ela deve, né? Porque o batismo é arrependimento dos pecados e o bebê não tem pecado. Mas é uma cultura, né, da igreja católica e eu respeito. Mas eu apresentei ela na igreja, os pais dele foram, família. Mas ficar sozinha com uma criança, com um bebê, ver seus sonhos, seus planos, assim, sumir. Eu perdi o chão. Quando isso tudo aconteceu, aquele dia que eu cheguei naquele lugar e vi o carro destruído e que o policial falou, a pessoa morreu na hora. Ele nem falou o homem ou a mulher, ele só falou: a pessoa morreu na hora. Eu fiquei realmente sem estrutura, sem saber o que ia ser da minha vida daí pra frente. E confesso que o que eu mais ouvia e que me deixava mal, assim, revoltada, que eu não conseguia, eu não podia chorar. Que as pessoas: você tá grávida, tem que pensar no bebê, não sei o que. Eu não podia, eu não tive como viver o meu luto. As pessoas me cobravam tanto, até naquele momento de luto que as pessoas achavam que estavam fazendo bem, em me lembrar o tempo todo que eu estava grávida, mas não estava. Porque o luto é um processo que precisa ser vivido, precisa ser passado para que a gente consiga superar. E eu não tive eu não tive como viver o luto, eu não podia chorar que as pessoas: você vai estar grávida, vai prejudicar o bebê, vai não sei o que, nossa, não façam isso.
porque eu fui em médicos, em psiquiatras e psicólogos e me passaram remédios e eu começava a tomar e todo mundo não toma porque o bebê, mesmo que o psiquiatra falasse, não, esse aqui não tem problema, pode tomar, não prejudica, você precisa, o que você tá passando é muito sério. Só que as pessoas acham que sabem mais. E aí me colocava com medo de afetar a minha filha, afetar a gravidez, afetar né, o desenvolvimento, ela nascer com problema, porque o remédio é controlado, é remédio forte. Então as pessoas querem controlar a vida da gente o tempo todo, meu Deus do céu. E eu não tinha controle, eu só ficava ouvindo. E aí comecei muita terapia, começava e parava. Porque ficar voltando, falando, porque você tem que falar de tudo, contar tudo, tal. É um processo de cura, de para você tratar. Só que o falar, o voltar em tudo, era muito doloroso e eu sempre parava o tratamento. E, e isso foi durante muitos anos. E acabou que o fato de não terem me deixado viver o meu luto, não terem permitido que eu chorasse o que eu precisava chorar, eu vivendo uma situação tão complicada e as pessoas me cobrando que eu tinha que ser forte porque eu estava grávida. Eu tinha que ser forte porque tinha um bebê, eu tinha que ter força, que eu tinha um bebê que dependia só de mim, porque agora eu era sozinha e o bebê era só meu, eu tinha que estar forte por ele, por ela. Quando descobriu que era menina, aí já falava, você tem que ficar forte por ela. Então, não permitiram que eu sofresse, que eu chorasse. E é bom chorar. É necessário viver esse período. E as pessoas em volta, não por mal, não é por mal. Elas fazem porque acham que estão fazendo bem, mas não estão. E por eu não ter vivido esse luto no momento certo, acarretou tantos outros problemas, tantas outras consequências, que durante muitos anos eu fiquei fazendo tratamento e parando, fazendo tratamento e parando. Porque eu não vivi na hora certa aquilo que eu tinha que ter vivido. Então, se você está passando por algum momento de perda, de separação, porque a separação é um luto, de perda, de qualquer coisa, de um problema sério, deu vontade de chorar, chora, sabe? A gente tem que parar de ligar para o que as pessoas estão falando, porque as pessoas estão nos questionando, nos falando aquilo que elas acham que é o melhor para nós. E durante muito tempo eu fiquei preocupada e tentando atender aquilo que as pessoas estavam falando. Ah, a pessoa falava que é melhor. Ah, se você chorar demais, seu bebê vai nascer triste. Ah, se você ficar assim, seu bebê vai nascer assado. Ô, gente, pelo amor de Deus. E, e eu não vivi aquilo que eu precisava ter vivido no momento certo. Eu vou encerrar esse vídeo, mas a mensagem dele principal para você que está ouvindo, que está passando por algum tipo de luto, algum tipo de luta, alguma situação séria. Viva, sabe? Chore se precisar, desabafe. Não preocupa com o que as pessoas estão pensando ou estão falando de você, porque independente do que você está pensando, é preocupado, as pessoas vão falar.
Então, não tente agradar aos outros, preocupe com você. Faça aquilo que você sentir que tem que fazer, porque o coração da gente vai falar. Aquilo que o Senhor vai colocar no seu coração. Quando você sentir paz, aquilo é de Deus. Quando não tem paz, e que as pessoas que estão ao redor de alguém, são parentes ou conhecidos de alguém que perdeu uma pessoa muito querida, ou que está passando alguma situação de doença muito grave, sabe? O abraço, ele cura. Abraça. Fala para ela que você tá ali para ouvir o que ela quiser falar. Ou simplesmente para estar junto. Só para ficar em silêncio. Às vezes, só de companhia mesmo. Mas não julgue, não fale que Deus quis assim. Porque é doloroso pra gente escutar que Deus quis aquilo. Que a gente fala, mas por que Deus quis? Por que Deus quis que eu passasse por isso? Então, essas frases, quando a gente ouve, remete na nossa cabeça que Deus é ruim ou que Deus que Deus não preocupa. Eu não sei nem explicar o que passa, porque ou que era a hora daquela pessoa morrer. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Se as pessoas vêm com hora certa de ir ou não. Sinceramente, eu ainda não consigo ter uma opinião sobre isso. Eu acho que a gente tá aqui, o Senhor sabe, sim, de toda a nossa vida, mas Ele nos deu liberdade para seguir, para fazer da nossa vida aquilo que a gente quiser. Deus não controla, Deus nos dá direção, Deus nos coloca pessoas no nosso caminho. Mas se você não quiser seguir, ou se você quiser seguir por um caminho diferente, Deus não vai lá e te pega pela mão e te controla. Senão Ele não tinha dado o livre-arbítrio pra gente. Então, se a gente nasce já com uma hora de morrer, eu não tenho uma opinião sobre isso. É um mistério de Deus, né? Que a gente vai morrer, que todos vamos morrer, isso a gente sabe. Mas se a gente já nasce com um caminho pré-determinado, se a gente já nascesse com um caminho pré-determinado, o livre-arbítrio não funcionaria. Então, muitas coisas são da permissão de Deus, não da vontade de Deus. Mas Ele permite. Ele permite porque a gente tem escolhas. Agora, falar que é da vontade, o que foi porque Deus quis, é muito mistério, né? Existe muito mistério sobre isso, sobre a morte. Então, é um assunto polêmico. Mas se tiver alguém aí que tenha uma opinião formada sobre isso, escreve nos comentários, que eu vou ler. Mas é isso. Para você que tá vivendo um momento difícil, uma perda, sabe? Sentir vontade de chorar, chora. Entra pro quarto e chora e fala: Deus, me renova minhas forças, restaura, tira todo o pensamento ruim da minha cabeça, sabe? Passava muitos pensamentos ruins na minha cabeça enquanto eu, no auge da dor, mas assim como aquele pastor foi na minha casa, insistiu
Mesmo eu não abrindo a porta do meu quarto, não saindo e não atendendo, ele insistiu e voltou outras vezes. Até que eu ouvi da boca dele aquilo que o Senhor queria falar comigo. Para mim acreditar que Deus existe assim, porque eu já não acreditava. E voltar a ter um relacionamento com Deus é possível, sim. Eu me emociono quando eu volto a falar nisso, porque foi uma fase, um período muito difícil. E que não tem como eu lembrar disso sem pensar, porque você ainda sente a dor. Não, eu sou ser humano. Quando eu falo, eu me emociono e eu sou muito emotiva. Então, quando eu falo, eu me emociono. Mas é possível superar. E o próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Sobre como foi superar, como foi o processo de superação. E as outras lutas que eu tive que passar durante esse processo. Mas é isso. Um beijo para vocês.